Esse intervencionismo do Estado, que resulta nessa perda de liberdades individuais, vai se manifestando, escrevi um textinho, hein, gente, para não ir mal, vai se manifestando em diversas dimensões, social, política, econômica, no âmbito social. Uma discussão recorrente é sobre o Estado ter ou não ter o direito de caçar ou de reduzir a liberdade de expressão. Vou exercer o meu direito, começar pela Mari. Mari, o que você pensa sobre tudo isso? Respondendo assim de forma muito objetiva, a resposta é não. O Estado não tem esse direito simplesmente porque esse direito ele não foi cedido pelo Estado, né? O que ele pode fazer, se a sociedade entender que é justo e necessário, é usar dos artifícios jurídicos para punir aqueles que cometem crimes em nome ali de uma ideia distorcida de liberdade de expressão, né? Então, quer dizer, você não pode, por exemplo, me chamar de nazista, por qualquer razão que seja, e tá tudo bem, vai ficar por isso mesmo, né? Se você faz isso, você está cometendo um crime contra a minha honra. Portanto, você pode, obviamente, responder judicialmente por isso. E é que quando a gente fala sobre a liberdade e a liberdade de expressão também, a gente entende que ela está associada ao conceito de responsabilidade, né? A liberdade, ela não significa você fazer o que você quer, significa você fazer o que você quer desde que aquilo não interfira na liberdade do outro e que também não seja uma agressão ao outro. Então, acho que isso é muito claro para todo mundo aqui e minha resposta de forma objetiva é não. Isso vira um problema quando o Estado ele quer ir muito além daquilo que já está previsto na nossa Constituição, né? O Vinícius falou muito bem aí, já existe, já é tipificado no Código Penal a injúria, a difamação, a calúnia. E um exemplo bom e recente é justamente isso que você está falando de fake news, a lei das fake news, né? Eu sequer vou entrar aqui no debate a respeito da clara conotação política, né, que tem uma lei como essa, mas eu quero falar sobre esse tema que a gente está trazendo aqui, que é a liberdade e a liberdade de expressão. Então, antes de tudo, é preciso dizer, né, que, bom, as novas tecnologias, as redes sociais, a internet, elas criaram novos problemas, né? E novos problemas criaram novos questionamentos. Então, assim, é claro que a gente não estaria falando exatamente sobre fake news, né, há 10 anos, 20 anos atrás, porque essa foi uma questão que surgiu ali com o fenômeno das redes sociais. Mas fake news, né, só para o pessoal que está assistindo e ouvindo a gente entender, nada mais é do que uma mentira, né? E, obviamente, nem toda mentira é um crime, né? E a mentira, ela existe desde que o mundo é mundo. Então, respondendo à pergunta que você me fez, como é que a gente combate uma mentira? Com a verdade, né? E nisso, as redes sociais, elas são implacáveis, porque elas nos possibilitam acessar essa verdade muito rapidamente, né? A gente não precisa ficar esperando que as coisas. Não, você vai, entra na internet, você checa aquilo que você está em dúvida, aquela informação que você recebeu, e você descobre se aquilo ali se trata de uma coisa verídica ou não. Então, as redes sociais, elas são muito democráticas no que diz respeito a isso, porque para cada pessoa que está ali desinformando, existe uma pessoa que está informando. Né? Então, já que a gente está falando aqui sobre a intervenção do Estado e sobre como essa intervenção ela implica necessariamente na perda de liberdade individual, essa lei, né, a lei de fake news, nada mais é do que o Estado, na figura de alguns legisladores, decidindo sobre o que a sociedade pode ou não falar. E isso abre um precedente muito perigoso, né? Porque se você aceita que o Estado defina de que maneira o indivíduo deve se expressar, você está consequentemente dando ao Estado um poder para ele fazer aquilo que não lhe cabe, que não é a sua função. E cada vez que você dá um pouco de poder ao Estado, você cede um pouco da sua liberdade. Só que aí tem um outro problema, que quando você cede um pouco da sua liberdade, você não consegue mais controlar isso, né? Você acaba alimentando ali um monstro. Então você vai cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e de repente, quando você se dá conta, você já não pode fazer mais nenhum tipo de manifestação. Então, eu acho que essa é a principal reflexão que a gente tem que fazer. Como é que se combate uma mentira? Fake news é uma mentira, se combate com a verdade, né? E é curioso que algumas pessoas que defendem que assim seja feito, né, que o Estado intervenha,
elas fazem isso porque elas estão preocupadas com um bem maior, porque elas querem um debate limpo, um debate sem mentiras, e ela acha que para isso acontecer precisa haver uma coerção estatal. Essa reclamação é legítima, claro, né? A gente tem que, de fato, prezar pela qualidade do debate. Mas tem duas coisas aí, né, quando a gente fala sobre isso. A primeira é que, na minha opinião, o debate, a qualidade do debate se autorregula, né? Por exemplo, hoje em dia ninguém leva mais muito a sério aquela galera que é a teórica da Terra plana, né? O pessoal que fica falando de Terra plana na internet. Ninguém leva isso muito a sério. Então, isso por si só, essas pessoas não serem levadas a sério, para mim já é suficiente, né? A gente não precisa banir essas pessoas, a gente não precisa criminalizar o discurso dessas pessoas porque elas estão dizendo que a Terra não é redonda, né? Por mais absurdo que possa parecer, tudo bem, elas têm o direito ali de pensarem como elas quiserem. E a segunda coisa é que se as mentiras e a desinformação elas comprometem a qualidade desse debate, ora, então que nós levemos a verdade e a informação como bandeira, né? Eu sou jornalista, o Narlock também é jornalista, sabe do que a gente tá, do que a gente sente quando está num ambiente que é, enfim, recheado de fake news. Mas a questão é que essa reclamação, ela geralmente é feita por jornalistas, né? E eu, como jornalista, eu entendo que é muito complicado você estar atuando num lugar onde existe mentira em todas as esferas e de todos os lados. Mas isso a gente resolve, a gente combate fazendo um trabalho sério. Então, poxa, se eu sou jornalista e eu entendo que eu estou num ambiente onde a mentira muitas vezes predomina, então que eu faça um trabalho sério, um trabalho informativo para levar a verdade para as pessoas, né? Então, eu acho que é assim que funciona. Se o Estado, se você se curva, né, diante de projetos e decisões absurdas, assim, como esse exemplo que eu dei, na verdade você está abrindo mão de uma das coisas de coisas que são vitais para a democracia, né, que é a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e de pensamento.